Uma palavra de Deus para o seu coração nesse dia. O tema da palavra é quando Deus tira as nossas muletas. Quero ler com você o livro de 1 Samuel, capítulo 18. 1 Samuel, no capítulo 18. Quero ler com você do versículo 6 ao 16. Quando Deus tira nossas muletas. 1 Samuel, capítulo 18, nós vamos ler do versículo 6 ao 16. Diz assim a palavra de Deus: Sucedeu, porém, que retornando eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando alegremente, com tamborins e com instrumentos de música. E as mulheres dançando cantavam umas para as outras, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi aos seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares atribuíram a Davi, e a mim somente milhares. Que lhe falta, senão só o reino? Daquele dia em diante, Saul trazia Davi sob suspeita. No dia seguinte, o espírito maligno da parte de Deus se apoderou de Saul, que começou a profetizar no meio da casa. E Davi tocava a harpa, e como nos outros dias. Saul tinha na mão uma lança. E Saul arremessou a lança, dizendo consigo: Encravarei a Davi na parede. Davi, porém, desviou-se dele por 2 vezes. Saul, pois, temia a Davi, porque o Senhor era com Davi e se tinha retirado dele. Pelo que Saul o afastou de si, e o fez comandante de 1000, e ele saía e entrava diante do povo. E Davi era bem sucedido em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Vendo então Saul que ele era tão bem sucedido, tinha receio dele, mas todo o Israel e Judá amavam a Davi, porquanto saía e entrava diante deles. Amém? Tem uma palavra para o seu coração. Você que está visitando a Lagoinha pela primeira vez, seja bem-vindo. É um prazer receber você, sua família. Quando Deus tira as nossas muletas. Quero compartilhar o que o Senhor colocou no meu coração nessa noite, baseado na história de Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem que caminhou com Deus e tem deixado um legado para nós como igreja. E Davi é um homem que eu gosto de compartilhar as suas histórias, porque ele era um homem como a gente, né? Um homem simples, falho, humano, mas cheio da presença de Deus. Um homem que carregava algo lindo da parte de Deus. É sobre isso que eu quero falar com você nesse dia. Quando Deus tira as nossas muletas. Há um tempo na minha vida eu quebrei o pé, muito tempo atrás, acho que eu tinha uns 13 anos, e eu precisei ficar com o pé engessado algum tempo, e depois que eu tirei o gesso, demorou um bom tempo para que o pé voltasse ao normal, que não sentisse mais dor. Então eu sei muito bem a falta que faz uma muleta. Mas Deus, Ele é especialista em tirar muleta da vida da gente. Muleta é tudo aquilo que nos afasta do propósito de Deus. E muitas vezes Deus precisa retirar, porque os planos de Deus ao nosso respeito
eles nunca serão frustrados. Você pode dar um glória a Deus aí? Tenha essa certeza, essa convicção no seu coração. Os planos de Deus ao seu respeito, eles nunca serão frustrados. É interessante a história de Davi. A Bíblia fala que desde quando ele foi ungido a rei, Deus era com ele, o Espírito Santo se apoderou da vida dele e ele começou a fazer coisas incríveis. E a Bíblia vem dizer para nós que depois que ele matou o soldado, o filisteu Golias, ele começou a fazer história, e a partir daquele momento ele entrou para o exército de Israel, e ele começou a se desenvolver, ele começou a crescer dentro daquele exército, ele começou a aprender as artes da guerra, e a sua influência ali dentro foi crescendo, até o ponto que chegou nesse texto que nós lemos. Um dia, quando o exército voltava de uma guerra vitorioso, a Bíblia fala para nós que as mulheres de Israel, em toda a cidade, em todo o percurso que eles fizeram para chegar até o seu acampamento, a Bíblia diz que conforme eles iam passando, as mulheres fizeram uma música, fizeram uma canção, e elas cantavam dizendo que Saul tinha matado os seus 1.000, mas Davi já tinha passado dos 10.000. A fama de Davi cresceu muito, Davi ficou famoso, e a Bíblia vem dizer para nós que nesse tempo o coração de Saul ele se encheu de inveja, e ele começou uma perseguição muito dura contra Davi. Davi já tinha ganhado o prêmio, que era receber a filha do rei como esposa, mas mesmo assim Saul não cumpriu a sua palavra. Ele queria de qualquer forma Davi morto, e a Bíblia diz que mesmo Davi já tendo ganhado o prêmio, ele põe mais um desafio para Davi. Ele fala para Davi que ele vai casar com a minha filha se ele me trouxer 100 crepúsculo de filisteu, 100 crepúsculo do inimigo. E a Bíblia vem dizer para nós, irmãos, que Davi, Deus era com ele de uma forma tão linda, que ele não trouxe só 100 não, ele trouxe o dobro, ele trouxe 200. Saul foi trabalhando, Saul torcendo para que ele morresse nessa jornada, mas em vez dele trazer 100, ele traz 200. Deus era com Davi. Mas chegou um ponto, irmãos, que as coisas começaram a mudar, e Davi precisou fugir, deixar tudo para trás para preservar a sua vida. Chegou um ponto que ele precisou deixar tudo para trás. Davi até então não tinha feito nada de errado. Muitas vezes os problemas que acontecem na nossa vida, irmãos, muitas vezes também não tem nada a ver com o pecado, mas tem a ver com os processos que Deus tem para nós. Repita comigo, processo. Então, processo, nós não podemos fugir dos processos. Nós precisamos encarar de frente os processos que Deus tem na nossa vida. Nem toda luta, nem toda tribulação significa pecado. A história de Davi deixa muito claro isso para a gente. Davi era uma pessoa que até então ele era exemplar. Ele era um exemplo de humildade, um exemplo de integridade, um homem de confiança, um homem, irmãos, que estava nos planos de Deus. Ele estava dentro dos processos de Deus. Ele entendeu que Deus tinha processo na vida dele. Mas chegou um tempo em que Deus começou a tirar algumas muletas da vida de Davi. E a primeira muleta que Davi perdeu foi a sua boa posição. Um homem já dentro do exército, já era comandante de alguns outros soldados, e ele perdeu a sua posição. A segunda muleta que ele perdeu
foi a sua esposa. Davi também precisou deixar para trás Mical. Davi precisou deixar a sua esposa para trás, para naquele momento preservar a sua vida. Que processo difícil. E quando nós começamos a ver a história de Davi, irmãos, Davi precisou se esconder em vales, precisou se esconder em cavernas, precisou se esconder no meio dos inimigos. A Bíblia conta para nós que um dia ele precisou dar uma de louco, começou a babar sobre a barba para não ser pego pelos seus inimigos, fugindo de outro inimigo que era o rei Saul. Muito triste o processo. Depois, a terceira muleta que ele perdeu, Deus fez questão de tirar, foi um líder espiritual que ele respeitava. Ele perdeu também Samuel. Chegou o tempo que Samuel, profeta Samuel, ele faleceu. O profeta Samuel foi o homem que Deus usou para ir lá na casa de Jessé em Belém para ungí-lo a rei. E de repente ele perde a referência que ele tinha de homem de Deus, ele perde a referência que ele tinha de homem comprometido com o reino de Deus. E muitas vezes, irmãos, isso pode acontecer com cada um de nós. Talvez já aconteceu isso com você. Você perdeu um líder espiritual em quem você tinha uma referência. Mas nós precisamos entender, irmãos, que Deus tem mais para nós. Quando isso acontece, nós precisamos avançar. Eu falei aqui hoje de manhã, para quem não sabe, há 18 anos atrás, eu assumi a igreja que o meu pai era pastor, eu comecei a pastorear no lugar dele, porque ele faleceu, isso no ano de 2008. Eu lembro que tinha uma senhora que ela disse assim, eu vou sair da igreja, porque o meu pastor ainda é o pastor Augusto, era o nome do meu pai. O meu pastor ainda é o pastor Augusto. Meu pai já tinha falecido. Meu pai não podia mais dar um conselho sequer para ela. Mas ela estava pegada a isso. Ela não conseguia se desprender daquela muleta. Era uma muleta que Deus estava tirando da vida dela, porque Deus tinha algo novo, mas ela não conseguiu entender isso. E ela se perdeu no caminho. Por quê? Porque ela não tinha mais uma referência de um homem de Deus aqui na face desta terra. Talvez você está na mesma situação. Talvez você está vivendo o mesmo processo. Deus te tirou de um lugar, trouxe para a Lagoinha, mas você não consegue se desligar daquilo que ficou para o passado. Deus já virou a página. E eu te entendo muito bem. Por quê? Porque a religião, irmãos, ela impregna na nossa veia, na nossa carne. A gente acostuma com uma liturgia, depois para acostumar com outra, para acostumar com a parede preta, para acostumar a ver um pastor pregando sem terno e gravata. Eu conheço pessoas, irmãos, que não conseguiu romper com isso. Deus tirou a muleta, mas ele está preso. Irmãos, diga aí para o irmão que está do teu lado, fala assim, meu irmão, não limite o poder de Deus na sua vida. Não limite a unção de Deus sobre a sua vida. Deus usou até uma mula, irmão. Como pode ter pessoas presas a pessoas que Deus já tirou da sua vida? Amém? Então rompa no nome de Jesus. A quarta muleta que Davi perdeu foi o seu amigo mais íntimo, o amigo Jonathan, um homem que eles fizeram uma aliança tão linda, mas ele também precisou deixar para trás. Irmãos, talvez existe, presta atenção no que eu vou dizer para você, talvez existe amigos que você imaginou que fosse ser amigos para o resto da vida, para a vida toda. Se Deus mandou embora, irmãos, continue a sua caminhada, continue servindo a Deus, não se prenda a isso. Tenho muitos amigos que eu gostaria que estivesse caminhando comigo até hoje,
Mas Deus tirou. Na sua soberania, na sua onisciência, Ele tirou, e amém. Deus sabe o que é melhor para nós. Deus sabe o que é melhor para nós. E assim a gente precisa caminhar. Existem momentos, irmãos, que para o cumprimento das promessas de Deus, Deus vai tirar algumas muletas da sua vida. E você precisa estar preparado para isso. Faz parte do processo. Amém? Amém? Você está aqui? Dá um glória a Deus aí então. Então a primeira muleta, o primeiro ponto que eu quero trazer para você: muletas tornam-se substitutos da graça de Deus. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque as muletas tornam-se substitutos da graça de Deus. Nós precisamos entender, irmãos, que só Deus é a nossa força, só Deus é a nossa fonte. A nossa fonte está apenas em Deus. Nós devemos nos apoiar nos braços fortes do Senhor. É Ele que nos sustenta. Isaías 41:10 diz assim para nós: não temas. Deus está falando com alguém aqui nesta noite. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Outras versões diz assim, e eu te sustento com a minha mão direita, a minha direita forte, com a minha mão forte, com braços fortes. Nós precisamos entender, irmãos, que nós não podemos colocar nada que venha substituir a graça de Deus, a presença de Deus na nossa vida. Amém? Não substitua. Não substitua. Tem gente que está substituindo, irmãos, o lugar de Deus pela esposa, pelo esposo, por filhos. Ei, Deus está falando com alguém aqui nesta noite. Não coloque a sua esposa, não coloque o seu marido, não coloque o seu filho no lugar de Deus. Não faça isso. Não faça isso. A Bíblia diz para nós ensinarmos os nossos filhos, amar a Deus acima de qualquer coisa, amar a Deus acima de todas as coisas, e nós precisamos ser fiel nisso, irmãos. Não substitua, porque senão Deus vai tirar essa muleta. Deus, de alguma coisa, para o propósito dele, Ele vai tirar. Amém? Creia na promessa de Deus. Creia que Deus está cuidando dos mínimos detalhes da sua vida. Segundo ponto, muletas mantêm o nosso foco na horizontal. Quando você se apoia em pessoas, quando você se apoia em coisas, você está vivendo no horizontal. Você está vivendo à margem dessa sociedade, as coisas mundanas. Você precisa viver, irmãos, na vertical. Olhai para o alto, buscai as coisas que são do alto, buscai as coisas que são de Deus. Coloque o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que são essas coisas, pastor? É o que vestir, é o que comer. Meu irmão, eu vou declarar mais uma vez na sua vida: Deus está cuidando dos mínimos detalhes da sua vida. Deus está cuidando dos mínimos detalhes da sua vida. Como tem pessoas que têm dificuldade para entender isso. Meu irmão, não coloque a sua força, irmão, nas coisas desta vida. Não confie na sua conta bancária. Não confie na sua empresa.
A sua empresa é uma bênção, a sua conta bancária é recheada, é uma bênção, mas a sua confiança precisa estar em Deus. Eu acredito que muita gente aqui assistiu a vida de Jó, que passou esses dias na TV. De repente foi tudo embora. Um homem riquíssimo, de repente foi tudo embora. E se ele estivesse vivendo na horizontal, se a vida dele estivesse baseada nos bens que ele tinha, na vida que ele tinha, irmãos, ele tinha feito o que a mulher dele falou para ele: Jó, não tem mais jeito para a sua vida não? Você não amaldiçoa esse Deus logo e morre? Hã? Buscai as coisas que são do alto. Meu irmão, reaja. Diga para o seu irmão que está do seu lado: reaja, meu irmão. Reaja, não espere Deus tirar a muleta para você acordar. Reaja. Tome uma decisão hoje. Viva inteiramente para Deus. O mais na sua vida Ele fará. O mais na sua vida Ele fará. Glória a Deus. Deus está falando com alguém aqui nesta noite. Não mantenha o seu foco na horizontal. É muito bom tudo que está acontecendo. Nós estamos esta semana aí na expectativa do lançamento das músicas do Ministério de Louvor da nossa igreja, horizontal. Mas, irmãos, o que essas canções podem alcançar está na vertical. O que o nosso coração está almejando, irmãos, é que milhares e milhares de vidas sejam alcançadas através dessa canção. O que nós estamos almejando, irmãos, é que pessoas sejam salvas, que pessoas venham entender a necessidade de viver esse presente. O Jesus Cristo que foi um presente para esta humanidade. É sobre isto. Amém? É sobre isso, é sobre viver para Deus, é sobre a nossa vida estar totalmente nas mãos do Senhor, viver inteiramente para Ele. Amém? Glória a Deus, glória a Jesus. As muletas humanas, irmãos, elas paralisam o andar pela fé. Toda vez que você fica andando na horizontal, a tendência é você anular a sua fé. Você começa a colocar a sua fé naquilo que você tem, naquilo que você conquistou na força do seu braço. A tendência é você achar que você se basta, que você não precisa de Deus, que Deus é só um subterfúgio para a hora da necessidade. E não é assim. Nós precisamos estar vivendo na vertical, irmãos, para viver pela fé. Para viver pela fé. A Bíblia diz para nós, irmãos, que Abraão chegou um tempo que, pela pressão da sua esposa, porque Deus tinha uma promessa, Abraão estava dentro do processo, e a Bíblia diz para nós que Deus fala para Abraão: você será pai de multidões. Um dia Deus chama ele e fala assim: sai debaixo da tenda, vem para fora da tenda e olha para os céus. Você está vendo esse monte de estrelas aí? A sua descendência vai ser como essas estrelas do céu, a sua descendência vai ser como a areia da praia. Mas no coração de Abraão ele ficava pensando: como isso pode acontecer se eu não tenho um filho? Eu já estou com idade avançada, a minha esposa também, a minha esposa não gera mais, como isso pode acontecer? E por alguns instantes, por algum momento, ele deixou que a influência da sua mulher o atingisse. Sara propõe para Abraão que ele se deitasse com a sua serva.
Ele deixou, por alguns instantes, ele deixou de crer na vertical, ele esqueceu das promessas de Deus, e ele tentou resolver no plano horizontal. Vamos resolver, é assim que acontece, a mulher precisa ser fértil, e eles tentaram resolver desse jeito, mas Deus mais uma vez aparece para ele e fala assim: as promessas que eu tenho para você, elas vão se cumprir, e o milagre aconteceu, amém? Então nós precisamos crer, irmãos, que Deus ele é poderoso para o cumprimento das suas promessas na nossa vida. Muitas vezes não é da forma que a gente quer, não é da maneira que nós estamos esperando, mas Deus tem as suas formas, nós só precisamos aguentar o processo, amém? Glória a Deus. O terceiro ponto, para a gente concluir: muletas oferecem alívio apenas temporário. Muletas oferecem alívio apenas temporário. Parece um anúncio, uma propaganda de remédio, né? Mas é assim que muita gente tem vivido, buscando alívio para os seus problemas, buscando uma medicação que alivie a dor ali naquele momento. Aí no outro dia começa a dor novamente, vai atrás de outro remédio. E Davi, irmãos, quando nós olhamos para a palavra, quando nós olhamos para as escrituras, o tempo todo, irmãos, mesmo Deus tirando as suas muletas, tirando aquilo que trazia estabilidade para a vida dele, a Bíblia diz para nós, irmãos, que Davi, ele não procurou nada temporário. O tempo todo ele estava crendo em Deus, o tempo todo ele estava acreditando que o processo de Deus, as promessas de Deus ia se cumprir. E nós vemos isso quando nós olhamos os Salmos. Davi dizendo assim: eu esperei com paciência no Senhor, e Ele atendeu o meu clamor. Nós vemos em todo o tempo ele dizendo assim: o Senhor é o meu pastor, e eu tenho certeza que nada vai me faltar. Eu posso até andar pelo um vale, eu posso andar pela sombra da morte, mas eu não vou ter medo, porque o Senhor é comigo. A sua vara, o seu cajado me consola, me dá sentido, me dá norte, o tempo todo. Ele diz assim depois: eu já fui moço, agora eu estou velho, mas eu nunca vi um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Ei, nós precisamos crer, irmãos, de todo o nosso coração, mesmo em momentos difíceis, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós precisamos crer como Davi e não buscarmos coisas temporárias. Como eu gosto do Salmo 144, Davi diz assim: o Senhor é a minha rocha. O Senhor é a minha rocha. Eu creio que os meus pés são firmados numa rocha. E ele viu o cuidado de Deus, ele viu a maneira como Deus cuidava dele a cada dia, a cada instante, em meio a tanta situação, o cuidado de Deus, que ele diz assim: quem é o homem? Ele fala com Deus: Senhor, quem sou eu? O Senhor tem um cuidado tão grande, a gente é como a erva, nasce, seca, morre, mas mesmo assim o Senhor cuida da gente, o Senhor está com a gente todo minuto. Davi entendeu, irmãos, que não precisava de nada temporário, que Deus bastava para ele, amém? Nós precisamos ter essa consciência, essa convicção, mesmo que Deus tire algumas muletas. Talvez você está pensando aí: eu tenho uma muleta que Deus já tirou. Mesmo que Deus tire, continue firme, não procure nada temporário, não procure nada para tirar a sua dor nesse momento, nesse instante. Continue confiando em Deus. Eu sei que o Senhor virá ao meu socorro.
Talvez em momentos difíceis, muitas pessoas talvez tenham pensado em tirar a vida. Deus está falando com você nesta noite. Não faça isso. Davi entendeu, e no Salmo 139 ele diz para nós: para onde eu poderei fugir da sua face? Se eu subir aos céus, aí o Senhor está. Se eu levar a minha cama no mais profundo da terra, lá o Senhor também vai estar. Se eu for nas profundezas do mares, Davi diz assim, ó: mesmo ali, a sua mão direita, a sua mão forte, o braço forte do Senhor vai me alcançar. Amém? Então nós precisamos confiar, nós precisamos entregar os nossos caminhos ao Senhor, nós precisamos o tempo todo olhar para o céu, de onde vem o nosso socorro. Nós precisamos o tempo todo olhar para o céu e saber que Deus está cuidando dos mínimos detalhes da nossa vida. Amém? Quantos recebem esta palavra? Coloque de pé então. Confiando em nosso Deus, Glória a Deus. e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus, e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Glória a Deus. Nós temos uma escolha para fazer hoje. Talvez você está vivendo esse processo. Talvez você está vivendo esse processo de algumas metas ser tiradas da sua vida. Talvez um sonho que você achou que já não poderia mais acontecer. Hoje você tem a oportunidade de escolher. Se você vai se apoiar em coisas, em pessoas, ou se você vai escolher confiar em Deus. Se você vai confiar em pessoas, em situações, ou se você vai resolver realmente confiar em Deus. Eu te convido a fazer a mesma oração que o rei Davi fez um dia. Ele disse assim: Senhor, apressa-te para me socorrer. As minhas forças estão se esgotando. Apressa-te a me socorrer, Senhor. Ele diz assim, porque ele brigando com ele mesmo: por que você, minha alma, por que você está tão abatida? Confia em Deus, Ele vai vir em nosso socorro. Ele mesmo falando com ele: confia. A luta da carne e do espírito, confia. Confia. Essa é a decisão que nós precisamos tomar nos dias de hoje. Confiar totalmente em Deus. Curva a tua cabeça, eu quero orar com você. Deus, em nome de Jesus, eu apresento cada um dos teus filhos nesta noite. Cada um de nós, Senhor, temos as nossas lutas, as nossas batalhas diárias. E eu tenho a certeza que o Senhor está falando com cada um dos teus filhos nesta noite, Senhor. Oh Deus, a minha oração, Senhor, eu entro na brecha nesta noite, pela vida dos teus filhos.
vai de encontro à necessidade, Senhor. Senhor, a nossa oração nesta noite, Senhor, é apressa-te, Senhor, a nos socorrer. Apressa-te, Senhor. Nós sabemos que o Senhor tem um tempo determinado para todas as coisas debaixo deste céu. Mas se ainda não for a hora, Senhor, nos capacita, Deus, a suportar, nos dá força, nos dá ânimo, Senhor, nos dá energia, Senhor. Deus, nos ensina a confiar inteiramente em Ti. Nos ensina, Senhor, a descansar em Ti, Senhor. Nos ensina, Senhor, a entregar as nossas ansiedades nas Tuas mãos. Nos ensina a confiar no Senhor em todo instante, a cada momento. Deus, nesse momento, Senhor, visita os Teus filhos. Começa a trabalhar na vida, no coração de cada um, Senhor. Oh, Deus, Tu és poderoso e eu creio, Senhor, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, muito além daquilo que nós estamos pedindo, muito além daquilo que nós estamos pensando. O Senhor pode nos surpreender, Senhor, a qualquer momento. Eu creio, Senhor. Eu creio, Deus. Surpreende, Senhor, os Teus filhos, Senhor. Nesta noite, Senhor, nos próximos dias, nos próximos meses, Senhor. Surpreende, Senhor. Oh Deus, supre, Senhor, as expectativas do Seu povo, Senhor. Tu és maravilhoso, Tu pode todas as coisas. Nós cremos, Senhor, na Tua soberania, Senhor. Nós cremos na Sua eficácia, Senhor. Nós declaramos, Senhor, que nós iremos romper, nós iremos vencer no nome de Jesus, porque é o Senhor que nos capacita. Oh Deus, visita os Teus filhos nesta noite. Oh, aleluia. Bendito é o Teu nome, Senhor. Glória seja dada ao Teu nome. Aleluia. Meus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus, em Seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Aleluia. Feche os teus olhos nesse momento. Se você puder, coloque a mão no seu coração. Feche os teus olhos e repita esta oração juntamente comigo. Diga assim: Senhor Jesus, nesta noite eu Te rendo graças, porque eu sei que se eu estou aqui foi impulsionado pelo Teu Espírito Santo. Senhor Jesus, nesta noite eu Te recebo como meu Senhor, como meu Salvador, como meu único e suficiente Salvador. Ah, Senhor Jesus, quanto tempo eu andei longe da Tua presença, quanto tempo eu andei afastado dos Teus caminhos, mas nesta noite eu retorno. Eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo da minha situação. Eu quero caminhar contigo, eu quero renovar a minha aliança contigo neste dia, para nunca mais voltar atrás, para nunca mais voltar atrás. Eu carregarei a minha cruz. Aleluia.
Tem alguém aqui nesta noite que fez esta oração, entregando a vida para Jesus pela primeira vez, recebendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Levante as suas mãos aonde você está. Tem alguém aqui que estava afastado dos caminhos do Senhor? Hoje é o dia que o Senhor separou para você reatar essa aliança. Levante as suas mãos aonde você estiver. Eu quero te convidar a sair do seu lugar e romper em fé. Vim aqui para frente, nós queremos orar por você. Nós queremos abençoar a sua vida. Como igreja, nós queremos abençoar a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Saia do seu lugar, corre aqui para frente. Rompa em fé nesta noite. Glória a Deus. Bendito é o teu nome, Senhor. Eu vaguei no mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Só faltava eu perceber. Glória a Deus. Bendito é o teu nome, Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Parabéns pela sua decisão. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz para nós que toda vez que o ser humano entende que precisa de Jesus, recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a Bíblia diz para nós que há celebração no céu. Então eu gostaria que você creia de todo o seu coração que nesse momento há celebração no céu. Amém? Se há celebração no céu, nós vamos celebrar também aqui na Lagoa. Nós vamos contar até 3. Eu gostaria que você virasse para ver a igreja que Deus está dando para você, te ajudar nessa caminhada. Eu costumo sempre dizer, Jesus não enganou ninguém. Ele disse assim, ó: no mundo vocês terão aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci e você também vai vencer. Amém? Vou te dizer mais. Talvez Deus vai começar a tirar algumas muletas, mas nós estamos aqui para te ajudar nessa caminhada. Você não está sozinha. Creia nisso no nome de Jesus. Amém? Vamos contar então, bem forte. Mais forte, mais forte. 1, 2, 3, pode virar. Bem-vindo ao novo. Bem-vindo à família de Deus. Aleluia. Senhor, nós entregamos, Senhor, as tuas filhas na tua mão nessa noite, Pai. Nós te pedimos, Senhor, escreve o teu nome no livro da vida, Senhor. Oh, papai, que o teu Espírito Santo tome conta da vida dela, para nunca mais sair, para nunca mais deixar. Oh, Senhor, dê força, Senhor, ajuda ela no processo. Como nós precisamos de Ti, Espírito Santo de Deus. Como nós somos dependentes de Ti. Eu tenho você. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Só tenho você. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Dá glória a Deus aí, a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a majestade, pelos séculos dos séculos. Aleluia. Deus, no nome de Jesus, Senhor, nós despedimos agora a tua igreja, Senhor. Você colocou comigo. Pai, nós declaramos uma semana de bênção, de vitória, uma semana cheia do teu Espírito Santo, uma semana, Senhor, em que nós vamos viver milagres, Senhor. Nós vamos crer, Senhor, nos processos, Senhor,
e saber que o Senhor está cuidando dos mínimos detalhes da nossa vida, Senhor. Nós declaramos, Senhor, portas de empregos abertas. Nós declaramos contratos fechados para a glória do Teu santo e bendito nome. Seja com cada um dos Teus filhos, Senhor. Que seja uma semana com o coração alegre, feliz por tudo aquilo que o Senhor já fez, está fazendo e continuará fazendo na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, nas nossas empresas, na nossa igreja. Oh, papai, seja com cada um dos Teus filhos, Pai. Nós declaramos, Pai, bênçãos e bênçãos semendidas, ricas e ricas bênçãos da parte do Senhor na vida da Tua igreja, na vida de cada família, para a glória do Teu santo e bendito nome. Amém e amém. Deus abençoe. Vai em paz. Dá um abraço aí em pelo menos 10 pessoas e diz que você ama ele no nome de Jesus. Que tempo maravilhoso nós tivemos agora. Como é importante ter você aqui com a gente. Quero deixar aqui a oportunidade para você, nos comentários, deixar o seu pedido de oração, deixar o seu testemunho. É muito importante para nós a sua palavra. Aqui nós seguimos vivendo na palavra, no louvor e na comunhão. Não apenas assistindo o culto, mas sendo parte dele. E que Deus te abençoe poderosamente. E que nós possamos estar aqui juntos no nosso próximo encontro. Você faz parte da Lagoinha Ribeirão Preto. Bem-vindo ao novo.